Bom dia, meninas. Bem-vindas à nossa quarta aula do Clube de Leitura Margaritas. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 4, Manhã em Green Gables. Eu espero que vocês estejam gostando do livro e que também estejam fazendo as anotações no diário de leitura de vocês. Sempre que vocês estiverem lendo o capítulo ou escutando o áudio da leitura depois de ter lido, vocês fiquem com o caderno do lado e fiquem anotando todos os personagens que aparecem, as características deles, os trechos que vocês acharam bonito ou que chamaram a atenção do livro, vocês transcrevem para o diário de leituras, e as palavras novas que vocês não conheciam também para pesquisar no dicionário depois. É muito importante a gente manter não só essa ficha literária, mas o diário de leituras, onde a gente escreve também as nossas impressões sobre o capítulo, porque a gente vai trabalhar esse livro ao longo do ano inteiro. Então, quando a gente estiver bem lá na frente e quiser lembrar alguma coisa do começo, o diário de leitura vai ajudar. Então, se vocês não estiverem sabendo muito bem como fazer, além de fazer essas anotações de ficha literária que eu falei para vocês agora, no comecinho da aula, vocês também podem, depois de terminar o capítulo, tentar fazer um resumo do capítulo, em um parágrafo, no máximo dois, com as suas próprias palavras sobre o que aconteceu, o que aconteceu com cada personagem, o que aconteceu no geral. Resumindo, assim, porque isso vai ajudar a gente a consolidar a história também e a treinar a paráfrase e reescrita, que são muito importantes quando a gente quer fazer um resumo do livro. E eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente fez uma campanha de financiamento e a gente conseguiu um exemplar do livro da Anne para cada uma de vocês. E a gente vai combinar o dia da entrega, porque a gente sabe que ler em PDF é muito chato. Eu também não gosto. Prefiro 1000 vezes ter o livro perto. Então, acho que isso vai ajudar vocês a ler, mas de uma forma mais confortável e também a fazer as anotações. Bom, vou compartilhar o meu diário de leitura com vocês, que na verdade eu faço em formato de apresentação para ficar mais fácil de compartilhar na videoaula. Bom, manhã em Green Gables. A gente agora passou de um dia para o outro, né, no livro. Tudo que tinha acontecido antes tinha sido num dia só. A senhora Rachel Lynde foi surpreendida, o Matthew Cooper foi surpreendido, a Marilla foi surpreendida porque a Anne chegou e não era bem a Anne que eles estavam esperando. Porém, depois de toda a confusão, amanheceu. Passou a noite e chegou um novo dia. Vamos ver o que acontece nesse novo dia. Bom, a Anne, que estava completamente desolada no dia anterior, acorda de bom humor. Depois de uma boa noite de sono, de descansar, apesar de ainda estar triste porque ela não vai ficar em Green Gables a princípio, né? É o que ela acha ainda. Ela fica completamente encantada com a beleza de Green Gables. Ela abre a janela e admira tudo. Aquilo deixa ela num estado de espírito muito bom. Ela até esquece não, mas ela comenta com a Marilla que ela nem está mais se sentindo nas profundezas do desespero como ela estava no dia anterior. Já o Matthew, ele estava calado como sempre, porém, durante o café da manhã, o olhar e o semblante dele diziam tudo o que ele queria dizer para Marilla. A Marilla sentia-se muito incomodada com ele não falar nada, porém, o jeito que ele olhava, o jeito que ele se comportava, o semblante do rosto dele, já diziam o que ele estava achando daquela situação. Ela já sabia que ele queria ficar com a Anne, mas ela ainda não estava convencida de que essa era a melhor opção. E a única coisa que ele fala para Marilla é quando ele já está saindo para trabalhar na fazenda, na plantação deles, ele fala que ele vai contratar o pequeno Jerry Buott no final do verão para ajudar ele nos serviços da fazenda. E por que ele fala isso? Ele fala só isso, mas qual é a mensagem que ele está passando para Marilla? A mensagem que ele está passando para Marilla é a seguinte: olha, Marilla, eu sei que você não quer ficar com a Anne porque você acha que ela não vai conseguir me ajudar na fazenda, né? A gente tinha combinado em adotar um menino para o menino ajudar na fazenda. Porém, eu estou decidido a contratar um ajudante, então, se for esse o motivo que você não quer ficar com a Anne, esse motivo não existe mais. É essa mensagem que ele está passando para Marilla. Porém, eles só falam que vou contratar o pequeno Jerry Bott no final do verão. Só isso. A Marilla não gosta muito dos garotinhos franceses. Ela preferia até adotar um órfão canadense do que contratar, né, um garotinho francês. Porém, o Matthew já está decidido com relação a isso, vai ajudar
ele no trabalho dele, então a Marilla não pode dar muito pitaco, né? Daria mais pitaco se fosse para ajudar na casa, morar na casa, porque aí sim afetaria o trabalho dela também. Bom, e a Marilla? A Marilla, ela não tem filhos, ela também não tem netos, obviamente, e também não tem sobrinhos. Então, ela não tem jeito de falar com criança. A última vez que ela conviveu com criança foi quando ela mesma era criança, e a gente sabe que já tem um tempinho, né? Ela não é uma senhora muito jovem. Então, quando ela tentava falar com a Anne, ela parecia mordaz. Só que essa não era a intenção dela, era simplesmente uma falta de jeito. Ela estava sempre muito preocupada com a organização da casa. Tanto que ela fala para a Anne deixar a cama bem arrumada, os lençóis dobrados na ponta da cama e se vestir bem, ficar bem apresentável. Ela pergunta para a Anne se sabe lavar a louça. Fala, inclusive, para usar água morna e água quente para a louça ficar bem limpa. Então, a gente já sabe que a Marilla é uma pessoa super organizada e muito preocupada em manter a casa limpa e organizada. Tudo em ordem. Como a senhora Rachel Lynn comenta no primeiro capítulo, até as pedras do jardim estão limpas e em ordem. Porém, o silêncio de Matthew incomoda muito a Marilla. Ela fica completamente perturbada com aquele silêncio. Ela diz que preferia que ele fosse um homem mais normal, assim, e conseguisse conversar. Porque se ele conseguisse conversar, ela tentaria convencer ele, argumentar com ele, a não ficar com a Anne, né? A trocar a Anne pelo órfão menino, como eles tinham combinado no começo. Bom, a gente já sabe que a Anne vai ficar em Green Gables. Primeiro, pelo título do livro, Anne de Green Gables. E segundo, porque se a Anne fosse embora, o livro ia acabar, né? Não ia ter muito mais o que ia acontecer em Green Gables com a Anne, né? E nesse café da manhã, a gente percebe o quê? Um café da manhã em família e uma situação tanto constrangedora. A Anne está muito empolgada, mas ela também está triste. Então, ela está nesse conflito de emoções. Ela está muito feliz porque ela nunca viu um lugar tão bonito quanto Green Gables, está muito encantada, porém ela nem se permite sair para brincar no quintal quando a Marilla autoriza, porque ela fica assim, não, eu não vou me apegar a esse lugar porque eu sei que eu vou embora. E aí ela fica como uma Marte, né? Sem sair na soleira da porta. A Marilla, muito séria, sem saber lidar com crianças, sem jeito, ela quer só resolver aquele problema e deixar tudo organizado e planejado como ela tinha pensado antes, porque ela é uma pessoa assim, ela se planeja e quer que tudo aconteça conforme planejado. Então, se era para vir um menino, tem que vir um menino, ela está tentando corrigir o erro. E o Matthew está só calado e olhando e pensando, ok, como que eu vou fazer a Marilla mudar de ideia, né? Ou, que pena que eu não consegui convencer a Marilla, ou já sei, vou contratar um garotinho francês e a Marilla vai ficar menos preocupada com alguém me ajudar na fazenda. Ele fica ali tentando pensar em algumas soluções, só que ele não fala nada para ninguém, ele fica só olhando e pensando. Bom, quando a gente está com a nossa família, isso acontece. São as pessoas que a gente conhece mais intimamente, que mais conhecem a gente desde que a gente nasceu e com quem a gente vai continuar se relacionando até o final da vida. E cada um da família possui um temperamento diferente, a gente precisa aprender a se relacionar e a conviver bem com todo mundo. A gente percebe nesse café da manhã que a Anne, a Marília e o Matthew, eles tiveram reações bem diferentes em face de um mesmo problema, que foi a confusão da senhora Spencer. Era para ter vindo um garotinho, veio a Anne, todo mundo ficou surpreendido, mas cada um reagiu de uma forma diferente. E você? Como que você teria reagido se você fosse a Anne? Você seria tão otimista quanto ela? Porque ela ficou muito triste no começo, mas depois de um dia, de uma noite de sono, ela acordou bem-humorada e encantada com a beleza de Green Gables, e ela também não parece ter ficado com raiva da Marilla, né? Ela não parece ter ficado com raiva de ninguém, ela só estava muito, muito triste, nas profundezas do desespero, porque ela ia voltar para o orfanato e ela não queria, ela preferiria ficar ali em Green Gables. Então ela não ficou com raiva da Marilla. Ela se deu muito bem com o Matthew de cara, eles conversaram muito e o Matthew não se importava com tanto que a Anne falava. E a Anne gosta de falar, então eles se deram super bem. Mas ela também não tentou conversar com o Matthew para tentar pedir a ajuda dele, né? O que eu posso fazer para convencer a Marilla? Eles não sentaram para articular um plano, digamos assim. Ela deixou as coisas como
como estava, não ficou tentando argumentar com o Matthew, até porque ela sabe que o Matthew, ela já tinha percebido que o Matthew não gosta muito de conversar, né? Ele se sentiu bem ali, escutando ela falar e tudo, mas ele dialogava pouco, comentava pouco. Então, ela também não tentou conversar com o Matthew. Eu acho que ela já tinha percebido que não ia ser uma boa opção, né? Ele não é uma pessoa com quem ia dar para dialogar muito. E ela também não fica emburrada e mal-humorada. Ela fica muito triste quando a situação toda acontece, quando a Marilla fala que era para ter vindo um menino, ela fica desolada, chorando, sem conseguir controlar sua tristeza. Porém, no outro dia ela já está bem e não fica emburrada e mal-humorada. E vocês, como vocês teriam reagido ou como vocês já reagiram em uma situação que vocês não estavam esperando e vocês foi prejudicial, foi ruim para vocês, vocês não queriam que acontecesse, né? Uma surpresa ruim, como foi para a Anne. Como que vocês reagiram? É uma boa reflexão para a gente pensar em como a gente poderia ter reagido melhor ou o que a gente poderia ter feito de diferente para, quando acontecer de novo, a gente estar melhor preparado para encarar a situação. Bom, e agora algumas palavras novas que eu destaquei ao longo desse capítulo. A primeira é caixilho. Caixilho era a peça que a gente colocava do lado de fora da janela para encaixar aquelas duas abas quando a janela abria assim, como se fosse a moldura da janela que ficava do lado de fora para prender essas duas abas, para quando a gente abrisse, a janela as duas abas não caíssem, né? Elas ficassem presas no caixilho. Hoje em dia, essas janelas de duas abas, elas não são mais tão comuns assim. E a gente se habituou a definir como caixilho aquela armação que fica embaixo da janela e que prende o vidro ou qualquer outro material translúcido da janela, onde a janela desliza. Inebriante é um adjetivo e tem dois significados. O significado literal, que significa que embriaga, entontece, embriagador, ou seja, que te deixa meio assim fora de si, né, fora de consciência, meio tonto, ou um sentido figurado, que é que provoca em meio êxtase, que é o caso da aplicação desse sentido no livro, né? A Anne não está tonta, não está, né, embriagada, ela está deleitada, ela está em êxtase com aquela beleza toda de Green Gables. Então, o adjetivo no livro está sendo usado no sentido figurado. E ravina. Ravina é o escoamento de grande concentração de águas pelas encostas, ou a depressão no solo produzida pelo trabalho erosivo dessas águas de escoamento. Ou seja, quando tem uma corrente de água, um riacho, a terra que vai passando ali por baixo vai criando um relevo, vai ficando assim, né? Então, tanto que o rio, perto do rio, o relevo tende a ser um pouco mais em declive, e por onde as águas vão correndo. Então, isso é ravina. E perto de Green Gables tem a ravina que vai desembocar lá no riacho. É um indício de que tem um riacho em Green Gables. Bom, esses foram os destaques do capítulo 4. Eu espero que vocês estejam gostando do livro. Em breve a gente espera que cada uma de vocês tenha o seu exemplar. E não se esqueçam de sempre fazer os registros no diário de leitura. Boa semana e até a próxima aula do Clube do Livro.